Livro de Esther, capítulo de número 4. Depois de Neemias, a partir do verso 10. Amém? Diz assim o texto: Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda a essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura, para um momento como este, que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, traz uma palavra do Teu trono ao nosso coração nessa noite. Que essa palavra encontre morada no nosso coração, que a Tua igreja entenda o real valor de tudo o que está escrito aqui. E que eles pratiquem o que a Tua palavra diz, que a gente pratique o que a Tua palavra diz, que a gente viva o que a Tua palavra diz, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós. Amém. Glória a Deus. Nós já ministramos aqui um pouco sobre os livros históricos. Já ministramos sobre a história de Neemias, a reconstrução dos muros. Já ministramos sobre o período de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha. Já ministramos aqui sobre Daniel ser lançado na cova dos leões. E hoje vamos falar sobre Esther. Todos esses personagens são personagens que viveram no período do exílio e do pós-exílio. De quando eles foram tirados de Jerusalém para a Babilônia, e da Babilônia para a terra de Suzã, que era governada pelo imperador Ciro, e aqui governada pelo imperador Xerxes, ou Assuero em algumas versões. Mas eu quero com vocês trazer um plano de fundo para que a gente entenda o que a gente vai ministrar hoje aqui. O texto de Esther vai falar que Xerxes ou Assuero decidiu fazer uma festa, não uma festa normal. Não uma festa de 1 dia, de 2, de 3 dias. Ele decidiu fazer 180 dias de festa. 6 meses de festa. E ele leva para Suzã todos os líderes das províncias que ele governava. A Bíblia diz que ele governava sobre 127 províncias. Ele reúne governadores, sátrapas, prefeitos, líderes militares, líderes políticos, e levam todos para Suzã. Vamos festejar. Ali ele apresenta o poderio dele, o tanto que ele era poderoso, o tanto que ele tinha nas mãos dele, toda a riqueza que estava sobre o domínio dele. A Bíblia vai dizer que os 180 dias se passam e os governadores retornam para suas províncias,
E Xerxes decide fazer uma segunda festa. 7 dias de festa agora. Só que essa festa agora seria para todos de Suzã, do mais rico ao mais pobre. E nessa festa, regado a muito vinho, a muita bebida, a muita sensualidade, ele decide fazer um convite à sua rainha, Vasti. E disse para os eunucos: vão lá, chame Vasti, mande ela vir aqui à presença dos líderes da cidade, dos meus governadores, dos meus amigos, e ela vai vir com a coroa na cabeça. Eu quero apresentar a eles o meu bem mais valioso, o meu objeto mais precioso. A Bíblia diz que Vasti estava em outro lugar, também festejando com as mulheres dos homens que estavam com o rei. Quando os eunucos chegam até Vasti, disse: olha, o rei solicita a sua presença lá no pátio onde ele está reunido. E ele diz que você tem que ir usando sua coroa. Ele quer exibi-la para os homens. Ele quer exibir você como um troféu para todos que estão naquele lugar. A Bíblia não explica o motivo, meus irmãos. Mas Vasti recusa o convite. Diga ao rei que eu não irei. Às vezes a gente não entende por que essa mulher disse não ao rei. Porque até 100 anos atrás, não se ouvia falar de uma mulher se levantar contra um homem. Muito mais há 2.500 anos atrás, uma mulher se levantar, se impor sobre um imperador sanguinário e temível como Xerxes. Mas ela disse: eu não irei. Os eunucos retornam até Xerxes e falam: Vasti disse que não vem. Vasti disse que não vai obedecer a sua ordem. Aquilo foi um caos, foi uma turbulência. E logo os conselheiros chegaram até Xerxes e disse: é necessário tomar uma atitude, é necessário ter um posicionamento. Faça um decreto medo-persa que não pode ser quebrado e que vai dizer que a rainha é destituída da sua função de rainha e ela não pode mais, nunca mais ir na tua presença, ó rei. Aquilo agradou o coração do rei. Por quê? Porque o conselho dos seus líderes diziam: se a mulher do rei resolveu tomar uma posição como essa, todas as mulheres das 127 províncias vão se sentir no direito de dizer não ao seu marido. Isso vai acabar com a moral do império. Então o rei decide destituir essa mulher do reinado, e ela não poderia mais ir à presença dele. A Bíblia relata que depois de um tempo, Xerxes, que gostava de Vasti, pensa nela, sente falta dela e pensa em quebrar um decreto. Mas os governadores, os conselheiros dizem: não pode quebrar o decreto. Agora a gente tem que arrumar uma outra solução. E aí eles pensaram: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso de beleza. Vamos reunir todas as virgens dos 127 lugares que o rei governa, das 127 províncias. Todas as virgens bonitas têm que vir para Suzã. Elas vão ficar um ano num salão de beleza real. Elas vão ser cuidadas pelos melhores cabeleireiros. Elas vão ter acesso aos óleos mais caros. Elas vão ser cuidadas. Aí então, de uma em uma, dormirá com o rei. E a que agradar o rei será eleita a rainha da Pérsia. A Bíblia diz que dentre essas mulheres havia uma jovem chamada Esther, uma órfã, que foi criada pelo seu primo Mordecai. Essa mulher vive ali tudo o que ela não queria viver. Porque ela era judia, e a Bíblia diz que eles viviam princípios judaicos, mesmo estando em Suzã. Mas como judia, ela pensava em ter o seu marido, aquele a quem Deus escolheu. Os sonhos dela haviam se partido, porque agora ela tinha sido obrigada a levar ao palácio, obrigada a se casar com um homem que não conhecia, obrigada a viver aquilo que não era o sonho dela. Mas ela estava no palácio. E a Bíblia vai dizer que logo de cara ela recebe o favor do eunuco responsável pelas mulheres. Ele olha para ela e gosta dela. Como ele gosta dela, ele separa um lugar próprio para ela, e ali a Esther vai sendo cuidada. A Bíblia diz que passam o tempo desse salão de beleza, cerca de um ano.
muitas jovens são levadas até o rei. Então chega a vez de Esther, e a Bíblia diz que Xerxes ama Esther, se apaixona por ela no mesmo dia. Ela recebe o favor do rei, e naquele dia ela é coroada rainha da Pérsia. Uma jovem órfã, sem destino, sem direção, agora era a mulher mais importante da terra. Ela era casada com o rei mais importante da terra. Só que a Bíblia relata que nesses dias se levanta um homem chamado Amã. Um homem chamado Amã, descendente de Agag, o amalequita, que é inimigo do povo de Deus. Esse homem é elevado ao posto de segundo no governo. Ele estava abaixo de Xerxes. Só quem tinha mais autoridade que ele era Xerxes. Amã, esse amalequita, ele detestava os judeus. E a Bíblia fala que aonde Amã passava, as pessoas tinham que se curvar a Amã, reverenciar Amã. Mordecai, como um judeu, homem de Deus, entende que nós não podemos nos prostrar a ninguém, a não ser a Deus. Mordecai, o primo de Esther, que criou Esther como filha, não se curvava diante de Amã. Amã passava e ele não se curvava. E as pessoas falavam: por que você não se curva? E ele, com os princípios dele, posicionado, disse: não me curvarei. Quando Amã descobre que Mordecai é um judeu, ele disse: agora eu tenho a minha chance de não só aniquilar esse homem, como matar todos os judeus da face da terra. O inimigo levanta um homem com muita autoridade para destruir todos os judeus da terra. Diz que o plano de Amã era tão perverso que ele queria matar homens, mulheres, idosos, crianças. Todos devem ser exterminados. Então ele arma um plano e vai até Xerxes e diz: olha, tem um povo que não te adora, tem um povo que não te respeita, tem um povo que não segue a cartilha do rei. E o meu conselho é: bora exterminar todos os judeus. Vamos tomar tudo o que eles têm, todas as riquezas que eles construíram aqui em Suzã, debaixo do teu favor, ó rei. Vamos tomar deles, vamos matar todos. E tem mais: se o Senhor me permitir, eu ainda te darei 10.000 talentos de prata, 342 toneladas de prata. Nos dias de hoje, só a oferta de Amã valeria cerca de $1.900.000, ou cerca de 5 milhões de reais. Amã estava dando a um rei que é viciado em guerra 5 milhões de reais para ele atender o pedido dele. E além disso, tudo que os judeus haviam conquistado. E ali o rei tira o anel do dedo e disse: está aqui o anel real, sele o documento, extermine esse povo da face da terra, e que não sobre um sequer. Para mim eles não têm importância alguma. Aí você me pergunta: Tiago, mas Esther não era judia? Era, mas Mordecai havia aconselhado Esther a não falar que era uma judia, porque aquele povo entendia que o judeu era um povo de segunda classe. Quando esse decreto é realizado, Mordecai vai para a porta do palácio com vestes de saco, jogando cinzas na cabeça, lamentando aquela situação, lamentando aquele decreto, dizendo: e agora? O que será dos judeus? Foi um decreto estabelecido, e um decreto babilônico ou medo-pérsia não pode ser anulado. Uma vez decretado, tem que se cumprir. A gente viu isso na fornalha ardente, a gente viu isso na cova de leões. Então o decreto não poderia ser anulado. Esther fica preocupada e manda alguém até ele. E aí é o texto que a gente vê. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos de um Mordecai para nos dar a direção certa para o que fazer. Porque quando a mensagem chega até Esther, falando sobre a situação dos judeus, a primeira atitude de Esther foi recuar diante da batalha. A primeira atitude foi dizer: eu não tenho forças para vencer essa guerra. Tem 30 dias que o rei não me chama ao quarto dele. Tem 30 dias que eu não vejo o rei. E quem entrar no palácio das reuniões pode ser morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro na presença daquela pessoa.
Então diga a Mordecai, não há o que fazer. O decreto foi estabelecido. Mas aí Mordecai traz uma palavra. Não pense que por você estar no palácio você vai ficar sã. Quem sabe não foi para um momento como esse que você foi colocada neste lugar. Quem sabe não foi para um momento como esse que você veio para a igreja hoje. Quem sabe não foi para ouvir a palavra que Deus trará hoje, que você está aqui agora. Onde muitos decidiram não estar, mas quem sabe não foi para um dia como o de hoje, que Deus vai trazer clareza ao seu coração, para que você entenda como se vence uma batalha no mundo espiritual. A verdade é que Esther estava diante de um decreto de morte, e nessa noite nós vamos falar sobre o poder do jejum, diante de crises terríveis, o poder do jejum em tempos de crise. E por que falamos tanto em tempos de crise? Porque a verdade é que cada um de nós carrega uma crise. Cada um de nós vive um problema, ou 2 problemas, ou 3 problemas. Porque às vezes a gente nem sabe de onde vem tanto ataque, de tantas batalhas que a gente enfrenta. É batalha no casamento, é batalha financeira, é batalha na saúde, é batalha ministerial. São tantos problemas que a gente enfrenta, a gente nem sabe de onde vem. E a gente precisa, como cristãos, aprender como que eu venço essas batalhas. A prova de que o jejum é uma arma de guerra poderosa está acontecendo aqui hoje. Há quantos dias nós não vemos a nossa igreja incendiada na presença de Deus? É resultado de jejum, é resultado de oração, é resultado de palavra. Porque diante de situações difíceis, Deus nos mostrou algumas batalhas, algumas ferramentas para vencer essas batalhas. E aí eu quero decorrer a mensagem com você. Esther 4,16 diz assim: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, e ainda que seja contra a lei, se tiver que morrer, morrerei. Para Esther acordar para a vida, um Mordecai teve que se fazer presente. Às vezes, para alguém acordar, você precisa trazer palavras de vida e de encorajamento, dizendo: levante, levante deste lugar, não desista do seu casamento, não desista da sua vida, não desista dos seus filhos, não desista do seu ministério. Não ser aquela pessoa que escuta apenas aqueles que dizem que tudo vai dar errado. E aqui a gente aprende a primeira lição sobre o jejum. O jejum nos posiciona espiritualmente em tempo de crise. Ela não pensava em entrar nessa batalha, ela não desejava entrar nessa batalha, mas quando o confronto chegou a ela, Deus leva ela a entender que o jejum seria a arma que ela venceria. O jejum faz ela posicionar espiritualmente. Não havia nela forças, não havia nela autoridade, não havia nela nada que fizesse essa vitória chegar. Tinha 30 dias que o rei não chamava ela, mas ela decidiu jejuar. Muitas vezes a gente, ao invés de tomar uma decisão que nos posiciona no mundo espiritual, a gente toma posições baseadas na nossa força. Eu quero resolver na força do meu braço, eu quero resolver com a minha capacidade, eu quero resolver com o meu network, eu quero resolver com aquilo que está nas minhas mãos. E Deus está dizendo hoje aqui: tem batalhas que você não vence com a tua força, tem batalha que você só vence com as armas de Deus. Jejum, oração, palavra, santidade, vida com Deus. Se você está vivendo uma batalha terrível hoje, entenda, o primeiro passo é se posicionar em jejum e oração. Se a tua batalha hoje é uma doença terminal, eu quero dizer para você que o Deus que a gente serve pode mudar esse quadro, se você estiver em jejum e oração diante dele. Se a tua batalha é financeira, é emocional, Deus pode te dar vitória, contanto que você caminhe utilizando as ferramentas que Ele te propõe. Aí a gente decorre a história e chega a Esther capítulo 5, verso 2. Esther já havia jejuado, já havia se passado 3 dias. Eu acho interessante, até comentei com algumas pessoas aqui, que a Bíblia ela é muito numérica, né? Esther decide jejuar 3 dias.
Paulo fica 3 dias em jejum, esperando Deus enviar Ananias à casa dele em jejum. O Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia. Nós somos corpo, alma e espírito. Servimos ao Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita coisa nesse jejum de 3 dias. A gente precisa entender o que Paulo fala. Eu vou esmurrar a minha carne para que o nome de Jesus seja glorificado. Você sabe quando é que eu esmurro a minha carne? Quando eu abro mão da comida. Quando eu estou me abstendo de coisas que agradam a minha carne para exaltar a Deus. Eu estou alimentando mais o meu espírito e mortificando a minha carne. Aí eu vejo o que Deus tem para fazer. Mas o natural é eu exaltar a minha carne com hambúrguer, churrasco, tudo. E as coisas de Deus ficarem sempre aqui embaixo. Deus está trazendo a gente hoje, ó, muda a balança, bora agora se fortalecer em Deus e mortificar, e esmurrar a carne, para que o milagre dele seja derramado na igreja. A gente precisa entender esse princípio. E Esté 5:2 diz assim: quando o rei, Esté já tinha feito o jejum e agora ela foi lá, no palácio do rei, no pátio do rei. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou, tocou na ponta do cetro. A gente aprende aqui, meus irmãos, é que jejum gera coragem e abre portas. Jejum faz de um covarde um homem corajoso. Faz de uma covarde uma mulher de guerra. Através do jejum Deus te levanta de um lugar onde você achava que não venceria e te coloca numa posição dizendo: vai dar certo, eu vou alcançar, eu vou conseguir, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu creio. A gente precisa entender que o jejum ele dá essa coragem. Às vezes a gente está diante do problema dizendo: não tem mais jeito. O médico já decretou, acabou. A empresa já faliu, meus filhos estão no álcool, nas drogas, meu ministério já era. E Deus está dizendo: tem uma ferramenta que se você usar, você vai se tornar alguém corajoso. A Esté covarde, que disse que não tinha o que fazer, agora encarou a morte. Se tiver que morrer, morrerei. Mas eu irei cumprir o meu propósito diante de Deus. Sabe o que foi que Esté fez? Se posicionou diante da batalha. Por que eu não venço muitas vezes as minhas guerras? Porque eu não me posiciono. Eu não me posiciono em Deus, eu não me posiciono para ouvir a Deus, eu não me posiciono para cumprir a vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade, um propósito estabelecido para a vida de cada um de vocês. Não é apenas sobre pastores, evangelistas e missionários. Cada um de vocês tem um chamado. E Deus quer usar vocês com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Deus quer abrir portas na frente de vocês. Mas vocês precisam entender: jejum é necessário. O jejum muda a história. A Bíblia fala que Josafá estava diante de um exército imenso. Todo mundo disse: não tem como vencer. Josafá decide fazer o quê? Jejuar e orar a Deus. E a Bíblia diz que diante dessas ferramentas de guerra, o exército gigante foi derrotado. E Deus deu vitória a Josafá por causa de jejum e de oração. Deus muda uma geração e uma igreja que sabe o valor do jejum. Esté 5:4 vai continuar. Esté respondeu ao rei: se for do teu agrado, venha hoje com Amã, o maldito que trouxe o decreto de matar todos os judeus. Venha hoje com Amã ao banquete que eu preparei para o rei. Então o rei disse: peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender o pedido de Esté. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esté havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esté: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quiser será dado, mesmo que seja metade do meu reino. Esté respondeu: meu pedido e o meu desejo são os seguintes: se achei favor diante do rei, se for do seu agrado, ó rei, conceda o meu pedido e cumpra o meu desejo. Então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. O jejum
produz sabedoria para agir no tempo certo. Olha o que acontece. O rei, tão apaixonado e cheio de favor que Deus colocou no coração dele para Esther, disse: pede tudo o que você quiser, meu amor. Até metade do meu reino eu vou te dar. Esther poderia dizer: olha, esse homem, esse maldito, ele te influenciou a fazer um decreto para matar todos os judeus. Ele te instigou para matar todo mundo, e o meu povo vai morrer. Ela poderia falar isso na hora, mas ela entendeu que aquele momento ainda não era o momento certo de agir. O jejum nos ajuda a agir no momento certo, na hora certa, falar as coisas no momento em que Deus determina. Muitas vezes a gente se atropela diante das situações que a gente vive, porque a gente não faz jejum, a gente não ora, a gente não busca Deus, e o jejum te dá essa sabedoria de falar no momento certo, de entrar na batalha na hora certa. Ela podia ter pedido ao rei ali, e eu creio que o rei poderia ter dado a vitória a ela, mas o Espírito de Deus estava guiando Esther para o momento certo. Escute o que eu vou dizer: não se precipite em nenhuma decisão que você for tomar. Antes de tomar qualquer decisão, se consagre diante de Deus. Ore a Deus pedindo sabedoria e peça para Ele te posicionar no momento certo, e a vitória será garantida. Jejum te ajuda a se posicionar, produz sabedoria e te ajuda a se posicionar no tempo certo. Nós vamos para Esther capítulo 7, verso 3. Para vermos tudo que o jejum fez. Esther 7,3 diz assim: então a rainha Esther disse, já no segundo encontro: se eu tiver obtido o favor do rei, se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido. Como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos, aniquilados de vez. Se ainda não estivesse vendido como escravos ou escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei com uma dessas coisas. Então o rei Assuero perguntou à rainha: quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Sabe o que o jejum faz? O jejum fortalece a nossa identidade e a nossa voz. Esther aqui passou a saber quem ela era. Ela disse: eu não vou mais me esconder, eu e o meu povo fomos sentenciados à morte. Esther se posicionou dizendo: eu sou uma judia e eu fui sentenciada à morte. Aqui a gente aprende, irmãos, que muitos de nós temos vergonha da nossa identidade em Deus. Não nos posicionamos em Deus dentro da nossa empresa, não nos posicionamos em Deus dentro da nossa casa, não nos posicionamos em Deus dentro da igreja, porque ainda não sabemos quem nós somos. E a verdade é que Deus chamou filhos à casa do Pai, filhos que têm acesso ao Pai. Eu sou de Deus e a minha casa servirá ao Senhor. Eu sou de Deus e a minha casa servirá ao Senhor. Esther estava posicionada. O jejum trouxe nela identidade. O jejum deu força à voz de Esther. O rei disse: quem foi esse homem que fez isso? Esther disse: foi esse maldito aqui que fez esse decreto para aniquilar o meu povo. O jejum, ele te ajuda a vencer a batalha que você não sabe como vencer. A guerra que você está enfrentando há anos e anos e anos, e parece que a resposta não vem, é através do jejum que você vai alcançar, porque o jejum vai te levar a orar, a oração vai te levar a ler a palavra, lendo a palavra você vai ser curado, vai ter uma mente transformada, e vai ver o que Deus tem para você. Perceba que é algo que nos conduz a Deus. Nós estamos caminhando para o final, mas vamos para Esther 8, verso 1. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o anel de sinete que havia dado a Amã e deu a Mordecai.
E Esther pôs Amã por administrador, pôs Mordecai por administrador da casa que era de Amã. O jejum nos entrega autoridade. Olha o que acontece. A forca que Amã havia reservado para Mordecai, ele foi enforcado nela. Tudo que Esther levou diante do rei, ela alcançou esse favor. Amã agora foi executado. Mas a autoridade que estava antes sobre o inimigo, agora foi transferida para Mordecai. O anel que antes estava no dedo de Amã, agora foi transferido para a mão de Mordecai. A casa de Amã foi transferida para Mordecai, porque o jejum nos entrega autoridade. O jejum muda história, o jejum nos posiciona de maneiras diferentes. Antes alguém sentenciado à morte, antes alguém com vestes de saco e cinzas na cabeça, lamentando, chorando, dizendo: Deus, o que será de nós? Agora, dono da casa, de uma das casas mais importantes da cidade, ele era o segundo no governo. Ele recebeu o anel do rei que estava na mão de Amã e disse: agora essa autoridade é sua. Agora é você que tem autoridade de governar. Agora você é o segundo no meu governo. Olha, o homem sai de um lugar de caos, de destruição, de morte, para um lugar de bênção, de maravilhas que Deus estabeleceu. Através de quê, irmãos? Através de um jejum de 3 dias sem comer nem beber. Através de um posicionamento diante de Deus. Às vezes as coisas estão muito fáceis para nós. Tudo está dando certo, a minha empresa cresce, o meu casamento está caminhando, eu venho para a igreja apenas porque é legal, mas eu não conheço quem Deus é. E a verdade é que a vida da gente é como aquele bip do hospital, quando a gente está numa cama de hospital. Ela sobe e desce, sobe e desce. Tem momentos em que você está muito bem, tem momentos que você está muito mal. E se você não está enfrentando uma batalha hoje, eu sinto lhe dizer, ela vai bater na sua porta. Se você não está enfrentando uma guerra hoje, eu sinto dizer isso para você, essa guerra vai chegar. E vai ser nessa hora que, se você entender a palavra, você vai ter armas para vencer. Porque se nós formos olhar, um dos países mais ricos do mundo é a Coreia. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul são países ricos. E esses dias eu estava mais e lendo lá, vendo algumas coisas. Tem o maior índice de suicídio do mundo, é nessas Coreias. Eles se suicidam por tudo, porque não vão bem na escola, porque não vão bem no casamento, porque a vida financeira quebrou. A verdade é que o dinheiro, o prestígio, as conquistas não nos faz homens saudáveis diante de Deus. Quando eu não conheço a Deus, a guerra vem e o caos é: agora acabou, eu vou morrer, está tudo destruído. É por isso que muitos homens tiram a própria vida, porque ainda não conhecem ao Deus que nós servimos. Quem sabe não foi para um dia como esse que Deus te trouxe neste lugar para falar com você que você precisa se achegar a Ele, que você precisa entender o que é princípios de Deus e como Deus opera maravilhas na vida daqueles que se colocam em suas mãos. Esther 8:11 diz assim: nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus bens. O jejum, irmãos, ele estabelece novos decretos. Olha o que acontece. Um decreto real, medo-persa ou babilônio, não pode ser anulado. O rei não anulou o decreto de morte dos judeus. Estava estabelecido, tinha data marcada. O decreto falava que todos da província, da cidade, poderiam matar os judeus e roubar o que eles têm. Mas através do jejum, Xerxes deu a eles a autoridade de fazer um novo decreto. E esse novo decreto é: cada judeu, cada mulher, cada criança agora pode se defender. E agora vocês vão fazer o seguinte: quem vier atacar vocês e vocês derrotarem, a riqueza deles será de vocês.
Então o rei, através de Mordecai, envia cartas para todas as províncias, para chegar a tempo, para que o desespero acabasse, e dizendo: há agora um direito de defesa, há agora uma possibilidade de vitória. Sabe o que a gente aprende aqui nesse texto? É que todos os homens, mulheres e crianças entraram nessa batalha. Quando Esther decidiu jejuar, ela não falou: eu vou jejuar. Não, ela falou: peçam. Eu vou jejuar, mas peçam que todos jejuem por mim. Muitas vezes a gente pede oração para uma pessoa. Ora por mim, ora pela minha vida, ora pelo meu problema que eu estou passando. Mas quando você chega para alguém e fala: pastor, jejua por mim que eu estou com problema. Gena, jejua por mim que eu estou com problema. A verdade é que as pessoas pensam: oxi, por que tu não vai jejuar por quê? Por que eu tenho que jejuar por você? O texto está dizendo que através do jejum, esse decreto foi mudado porque todos decidiram jejuar juntos. Sabe por que o avivamento está sendo derramado aqui nesses dias? Porque nós estamos jejuando juntos. Sabe por que o avivamento está vindo? Porque estamos meditando e orando juntos, nos colocando de mãos dadas, orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pela cidade, orando pelos nossos irmãos, e Deus abençoa. Só que o texto diz que homem, mulher e criança tiveram que lutar. Então você, pai, sacerdote, quer entrar na guerra, convide sua esposa para orar, convide sua esposa para jejuar, convide sua esposa para ler a Bíblia. Você, mulher, quer entrar na guerra, chame o seu marido, porque Deus te deu sabedoria. Não me diga que ele não irá. Deus te deu sabedoria, e com jeito você conduz o seu marido até lá, para orar, para ler a palavra, para jejuar. E quer mais? Pegue crianças, pegue os filhos, todo mundo entre nessa batalha, porque se você quiser vencer uma crise difícil, toda a família tem que entrar na guerra. Todo mundo tem que entender o peso dessa batalha. E a família toda precisa entender quem é o general que está na frente dela. É por isso que Deus procura sacerdotes. É por isso que Deus busca mulheres sábias que vão sustentar o ministério de um sacerdote. É por isso que quando um homem e uma mulher se posiciona, os filhos também crescem diante de Deus. Porque houve posicionamento diante dessa batalha. Esther 8, de 15 a 17, diz assim: então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria e júbilo. Também em cada província, em cada cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquete e festa. E muitos que eram dos povos das terras se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O jejum muda a nossa posição na batalha, de derrotado para vencedor, de derrotado para conquistador. Ele te posiciona com roupas diferentes. Ele te faz as pessoas te ver de maneira diferente. Mas o que me chama mais atenção aqui é que quem não era judeu naquela terra passou a ser judeu por temor ao Senhor. Sabe quando é que a gente vai encher essa igreja? Sabe quando é que vai dobrar essa igreja de tamanho? Quando eu me posicionar diante de Deus, em jejum, em oração, entendendo a minha batalha, entendendo quem é o meu Deus, vencendo as guerras que o Senhor coloca na minha mão. As pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero servir esse Deus. Porque esse cara estava destruído e agora está pregando no altar da igreja. Esse homem estava com o casamento acabado e agora está aí tendo filhos, está aí gerando filhos a cada dia. Esse homem estava com a empresa destruída e agora ele está crescendo financeiramente. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero andar com esse Deus, eu quero ouvir a voz desse Deus, eu quero ser tocado por esse Deus. É isso que Deus quer nos fazer hoje. Nos levantar como um povo que o nosso posicionamento faz com que o não crente queira Jesus. A gente não foi escolhido para estar aqui hoje por acaso. Quem sabe não foi como um dia de hoje que Deus te trouxe a este lugar para abrir os teus olhos sobre o que é jejum, oração e santidade. E por último, a gente encerra aqui Esther 9:20. Mordecai escreveu estas cartas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero.
aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês. Todos os anos eles iriam comemorar essa vitória, como os dias em que os judeus se livraram das mãos dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria, o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Eu encerro essa mensagem dizendo: através do jejum de Esther, Deus transformou luto em alegria. Deus transformou luto em vida. Deus mudou a história daquele povo por causa de um posicionamento. Se posicione diante de Deus. Entenda que o seu posicionamento vai mudar a sua história. Entenda que o seu posicionamento pode te fazer ter vitória diante dessa batalha. A gente não sabe qual é a batalha que você enfrenta, qual é o problema que você está enfrentando hoje. Casamento, financeiro, espiritual, emocional, depressivo, ansiedade. A gente não sabe qual é o problema, mas a palavra para você hoje é: se posicione diante de Deus e Ele vai mudar a sua história. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.